Massa. Sou casada com a Hilton. Dia 28 de novembro, 6 anos. Boa noite. Como eu disse, meu nome é Hilton, tenho 40 anos, já moro em Tupã há 8 anos. E assim, no decorrer da história eu vou contar aqui, fazer uma leitura. Vou dizer como eu vim para Tupã, me casei com essa moça aqui, e mostrar o que é a nossa vida, o que passamos. E peço a vocês que abram esse livro sagrado maravilhoso em João, capítulo 2, de 1 a 11. Acharam? Vou fazer uma ajudinha aqui, não pode, mas vou fazer. Página 1385 da Bíblia Ave Maria. João capítulo 2, de 1 a 11. Amém? Alguém está perdido aí? Amém? Então vamos lá. As bodas de Caná. 3 dias depois celebravam-se bodas em Caná da Galileia. E achavam-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: ele já não tem vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós. Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordenou-lhes: enche as calhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhes Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram ao chefe dos serventes. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, sabendo de onde era, se bem que souberam de onde era, os serventes postinham, tirando a água, chamou o noivo e disse: é costume servir primeiro o vinho bom e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Cristo, dê uma salva de palmas para essa palavra, porque merece. Aqui, que acabamos de ler, tem um significado muito importante para nós cristãos, para o começo de nossas vidas. É o início. Por exemplo, como se diz? É um significado maravilhoso, que é o primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo. Mas há algo nesse momento, nessa festa, nesse casamento, que tem vários significados, mas eu vou focar em um. Porque ali naquela festa estava presente Jesus Cristo, que é o próprio amor que estava presente naquela festa. Então assim, era uma festa de tal forma que estava totalmente abençoada. E nós sabemos que um casamento sem Jesus Cristo não é válido. Mas ali estava presente o Senhor, aquele que representa o amor. Vocês imaginam isso? Em um casamento próprio Jesus Cristo encarnado. Mas no casamento, no matrimônio, quando é no altar com o padre, ele é válido, porque ali está Jesus Cristo. Não como naquele momento, mas ele é presente, eucaristicamente falando.
Então, assim, há casamentos, infelizmente, que Jesus não está presente. E assim, se torna uma tragédia, porque causa brigas, causa tormentos. Se não há Jesus Cristo presente ali, você pode saber que algo vai dar errado. Se você se relaciona com alguém e não tem Jesus Cristo entre vocês dois, pode ter certeza, não vai dar certo. E eu digo para vocês assim, quando você coloca Jesus Cristo como principal convidado na sua festa, no seu casamento, a sua vida se torna uma festa maravilhosa, porque Ele te dá coisas, Ele faz milagres na sua vida. Pode ter certeza disso, como Ele fez nessa festa desse casamento. Mas assim, no início dessa leitura, havia uma pessoa nesse casamento que foi convidada, que era essencial para esse casamento. Acho que vocês sabem quem é. Uma moça, eu acho que já tem uma idade, porque não sabemos a idade certa dela nessa época, mas já era uma senhora, um filho de 33 anos, e ela tinha uma sensibilidade imensa, e está ali vendo, observando como uma mãe chamou seus filhos com seus amigos, os discípulos, quando eles foram convidados. E ali estava Maria, Nossa Senhora, observando o seu filho com seus amigos. E assim, ela sentiu que aquele momento, ela sentiu que estava uma confusão, porque era uma mãe ali vendo dois jovens se casando, não sabemos a idade exata, mas ela viu que ela foi, observou e viu que tinha acabado o vinho. E o vinho naquela época era algo importantíssimo numa festa, não se podia faltar vinho. O Salmo 23 nos diz que o vinho representa no Antigo Testamento, que era sinal de alegria e abundância. Era inconcebível pensar numa festa judaica faltar o vinho. E Nossa Senhora teve aquele coração de ver aquele desespero dos noivos, uma festa que a gente tinha passado uns 4 dias, mas o vinho estava acabando. Mas ela sabia quem estava naquele momento ali, poderia ajudar. A fé de Maria e aquele coração pleno de mãe sabia quem estava ali e poderia ajudar o filho dela. E ela foi até ele. Mas você sabe, como disse na leitura, ela chegou até ele e disse: o que cabe a nós, o que cabe a mim fazer isso. Mas ela sabia que o que ele dissesse naquela festa seria o certo. E ela disse aos serventes: façam tudo o que eles lhe disseram. Ela confiava que o Senhor Jesus Cristo ia fazer algo naquele momento. Ele não teve dúvidas. Pediu aos serventes que colocassem água em 6 talhas. E vocês pensem, 6 talhas, aproximadamente 100 litros. Daria mais ou menos 700 litros. É algo assim inconcebível, assim, pensar. Os serventes devem ter dado muita viagem do poço até a água, com desespero, sem saber o que ele estava pedindo. Mas eles confiaram naquele pedido daquele galileu que estava ali, o Senhor. E nisso, naquele momento, aconteceu um milagre. E nós sabemos, onde Jesus Cristo, como eu disse, está presente, acontecem milagres. E assim, a mãe tranquilizou o coração daqueles noivos que estavam lá, o vinho já estava resolvido, e foi servido ao mestre de sala que estava lá. E ele ficou maravilhado, porque nas festas judaicas se serviam o melhor vinho no início e o pior vinho no decorrer da festa, porque as pessoas já estavam um pouco alteradas, então não sabiam exatamente a qualidade, mas serviram o melhor vinho. Então é isso que Jesus faz na vida de alguém quando está presente. Ele dá o de melhor dele, ele não dá aquilo pela metade. E assim, de tal modo que ele preenche aquela festa, aquele casamento, que aquele vinho jamais ia acabar. Eram 700 litros. Ele deu, poderia se cair a noite, raiar o dia e a festa continuaria. É algo maravilhoso pensar dessa forma, a tranquilidade que ele deixou, aquele milagre naquela festa. E assim, como eu posso dizer, nós sabemos que nós precisamos, Jesus sabe, e a mãe sabe, o que falta na nossa despensa. E ela sabia o que faltava na despensa daquele casal. E ela foi até Jesus. Ela intercedeu naquele momento, um momento de desespero,
E a gente precisa saber, porque a gente precisa desses momentos de desespero, saber a quem recorrer. E a mãe sabia, e até o filho, que é o verdadeiro, aquele que planeja, faz o milagre acontecer. E nós precisamos saber o vinho que nós precisamos, é aquele vinho que está no nosso coração, aquele vinho que vai preencher aquilo que está faltando. Porque é abençoado tudo que o Senhor nos dá. E eu posso dizer assim, se Jesus é aquele que faz essa providência, esse ato de fé na nossa vida, Ele quer não só aquele ato de fazer o vinho ser abundante, 700 litros, Ele quer que vejamos que quando Ele é o convidado na sua festa, no seu coração, Ele torna a sua vida uma festa, algo assim, eu não posso dizer como dizer. Ele planeja, Ele sabe exatamente aquilo que você precisa. Nós pedimos tanta coisa, soluções, mas Ele sabe exatamente. Por isso que a mãe foi a Ele. Por isso que ela não questionou aquilo que Ele disse. O que cabe a mim fazer? Então façam aquilo que Ele vos disser. Ela confiava, ela tinha fé. E Jesus é esse, é aquele que está presente. E a sua graça é infinita. Eu fico imaginando a forma de Nossa Senhora ter olhado para Jesus: filho, ele já não tem mais vinho. E passando para os nossos dias de hoje, por muito tempo eu imaginava que o vinho era apenas uma bebida, né? Que era uma bebida numa festa. Mas passando para os nossos dias atuais, nos dias de hoje, o vinho quer dizer o vinho da alegria, o vinho da harmonia, o vinho da cumplicidade entre casais, o vinho da fé. Imagina Nossa Senhora tão doce, olhando para Jesus e vendo aquele casal necessitando do vinho. Poderia ser o casal, a falta do vinho do diálogo, não sei. E ela foi, intercedeu por este casal, olhar materno. Nossa Senhora é tão doce. E mãe olhou para Jesus e disse: filho, ele já não tem mais vinho. E Jesus respondeu a ela: isso compete a nós? Ainda não chegou a minha hora. E pegando esse gancho dessa leitura muito linda, quero começar o nosso testemunho de vida. Quando o Senhor deu essa palavra, a gente não sabia bem ao certo o que ia dar, o que a gente ia falar, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu quero começar, vou resumir bastante sobre a minha juventude. Eu sempre fui de igreja, sempre participei da igreja. Desde meus 7 anos eu cantava em corais, sempre fui católica. Mas algo me faltava ainda. Fui crescendo. Sempre, meu passado, fui muito complexada. Eu sempre dizia: nunca vou encontrar ninguém na minha vida. Eu sou gorda, sou feia. Então eu sempre tinha esse medo. Não vou encontrar ninguém na minha vida que me ame realmente. Então eu fui carregando isso muito tempo comigo. E com isso, foi me faltando já o vinho da confiança. Eu já não confiava mais que eu ia encontrar alguém na minha vida. Fui participando de igreja, participava em grupos de orações, mas sempre arrumava alguém que não era para mim. Mas eu não queria nem saber. Porque assim, encontrava alguém: nossa, ele me ama. Mas não. Eu nunca perguntava para Deus: é isso que o Senhor quer mesmo na minha vida? Eu me jogava, me lançava à procura de um amor que eu não tinha. Eu me dedicava inteiramente à pessoa, só que eu não tinha nada em troca, porque não era o que Deus queria na minha vida. E Nossa Senhora, né? Hoje eu vejo, ela devia falar muito assim para o Senhor, né? Senhor, Jesus, falta o vinho da fé, Jesus. Olha, Jesus, está faltando um vinho da esperança na vida da Rosa. E Jesus, isso não compete a nós ainda. Foi preciso que eu quebrasse a cara muitas e muitas vezes para eu poder acordar
da vida, para poder parar e pensar no que Deus realmente queria de mim. Foi quando, de muitas vezes quebrar a cara, dessa última vez, antes do aí, eu quebrei muito feio mesmo, o pessoal da comunidade é testemunha, que eu falei, chega, cansei. Foi quando eu senti no meu coração, mas aí tinha a mão de Nossa Senhora. Eu senti no meu coração de fazer um voto com Deus. Eu olhei para o Senhor e disse, cansei, Senhor. Eu já não quero mais sofrer. Então o que eu fiz? Eu prometi ao Senhor que durante 2 anos da minha vida eu não iria mais me relacionar com ninguém. Eu não ia sair mais com ninguém do sexo oposto, de relacionamento. Então eu fiz esse voto com o Senhor. Aí, Nossa Senhora mais uma vez, né? Jesus, falta o vinho. Aí Jesus diz a ela assim, agora sim é chegada a minha hora. Porque eu mudei de vida. Eu perguntei para o Senhor, eu dei meus 2 anos de vida para Deus. E foi quando, assim, não pensem vocês que eu ficava em casa. Não, eu passeava, saía com minhas amigas, com meus irmãos. Porém, sempre me recordando do voto que eu havia feito a Deus. Que iria cumprir os 2 anos. E isso eu fiz. No término desses 2 anos, eu escrevi uma carta para Deus. Eu escrevi para Deus do jeito que eu queria o meu namorado. É claro que eu coloquei algumas exigências, né? Assim, não coloquei não para que ele fosse rico, que ele fosse, né? Alto. Não. Eu coloquei algumas exigências. Que ele fosse católico, que amasse a Nossa Senhora, que fosse às missas comigo, que respeitasse os meus pais e que me amasse do jeito que eu era, que eu não precisasse mudar o meu jeito para que ele realmente gostasse de mim. E depois dessa carta escrita, acho que demorou o quê? Mais ou menos 7 meses. Mais ou menos uns 7 meses, nos encontramos, entre aspas, né? A gente se conheceu num site de bate-papo, né? 60 mil pessoas. 60 mil pessoas. E a gente se conheceu ali. Depois de 3 meses conversando, nos conhecendo, né? Você não tinha intenção, você estava lá naquela moda de um site, conversando e tal. Ficamos uns 3 meses, né? Conversando assim. A gente ficou 3 meses conversando, conheci o pai, a mãe dele, conheci os irmãos. E assim, depois de 3 meses ele resolveu vir para Tupã. E eu morrendo de medo, né? Levei minha mãe, levei meu irmão, levei várias pessoas. Né? E toda essa comunidade dentro, né? Sabendo de tudo. Só que eles tinham medo também, porque eu havia, né, me machucado bastante. Aí ele foi buscar na rodoviária, né? Aí ele foi em casa, tudo, conversou com os meus pais. E eu lembro que no dia, algo muito bonito. Assim, o meu impacto, assim, nossa, será que é isso mesmo? Mas pela primeira vez na minha vida, a hora que ele chegou, ele foi conversar com meu pai, com minha mãe, foi me pedir namoro. 30 anos de idade eu tinha, veja só. Mas foi tudo a moda antiga. Ele me pediu namoro pro meu pai. E assim, a gente não deu o primeiro beijo não, viu gente? A gente foi conversar. A gente ficou mais ou menos umas 2 horas conversando para ver se realmente Deus havia, como se Deus confirmasse realmente para nós que era isso que Ele queria. E assim, do mesmo jeito que ela escreveu a carta, 7 dias antes era um Réveillon, né? Dia 31. Eu estava muito solitário naquele dia, como todo mundo. Dia 31 acontece, não, os amigos chamam para sair, você não está afim. Tinha uma menina afim de mim, mas eu não era a pessoa, eu sentia que não era, eu ficava mas não era. E assim, estava diante de uma. Aí eu estava conversando com Deus. Naquela época eu não era tão convertido ainda. Eu era meio assim, mundão, mas sempre como menino decente, posso falar isso?
Mas assim, eu tava... Aí, como eu posso falar? Naquela época eu apelei, mas de um bom sentido. Tinha uma foto de Nossa Senhora Chesney na minha frente, assim, que minha mãe é muito devota de Nossa Senhora. E eu fiz um pedido a ela. Falei: mãe, eu estou sentindo um vazio muito grande dentro de mim. Eu preciso preencher esse vazio. Eu já tentei, já saí com meninos aqui fora. Minha mãe falava assim: nossa, você trouxe uma moça aqui dentro de casa. Eu nunca fui trazer uma namorada dentro de casa. Sempre era namoros assim, fora, em festa, mas nada de um namoro fixo. Eu nunca tinha namorado sério. E eu já estava com 33 anos na época. E eu sentia esse vazio dentro de mim. Eu queria uma pessoa, o coração pediu. E Deus queria colocar essa pessoa na minha vida. E eu pedia para ela: senhora, mãe, coloca alguém na minha vida. Aí até eu brinquei na época, brinquei assim: não importa a direção, eu vou atrás dela. Mas só que assim, tem que pedir direito, porque assim, eu pedi a direção, só não pedi a distância, né? 560 quilômetros. Nossa, depois eu fico, nossa, a distância, peça direito. Deus vê o pedido da maneira que você pede, então ele é certo. Mas assim, depois de 7 dias certo, eu lá na sala, brincando, conversando, começamos a conversar, parece que bateu algo assim, hein? Começamos a teclar, brincávamos, coisa séria, assunto sério. Ela falava da igreja, eu falava também que eu era devoto, Nossa Senhora. Isso aí eu acho que foi... Deus se meteu no meio, né? A gente está conversando, como a gente fala, às vezes está conversando e o Senhor se mete no meio. Nossa Senhora estava ali no meio, jogando umas florzinhas para a gente chegar junto no outro. E assim, foi depois de 3 meses, eu vim para Tupã conhecer ela, passei uns 2 dias aqui. Depois de 2 meses, voltei umas 12 vezes. Cada 2, um mês, o trabalho não permitia que eu viesse sempre. O máximo que eu fiquei 3 meses, né, sem vir. Então foi bem difícil. Mas só que assim, posso fazer um voto também com Deus de não trair ela em São Paulo. Tive vários convidados que falaram: você é louco, você é maluco. Uma mulher, uma moça longe da sua casa, você tem sua família aqui. Mas não é isso que eu estou procurando. Ela preencheu o vazio que estava no meu coração. E muitas outras assim que não conseguiram, tentaram chegar, mas não foi nela, a Maria Rosa, Deus colocou ela no meu caminho, foi a pessoa certa. E eu senti isso. Depois de 1 ano, uns 2 anos e pouco, eu tomei uma decisão forte, difícil na época, de vir para morar aqui em Tupã. Tipo assim, não foi fácil. Largar amizades, largar emprego, larguei tudo, praticamente por ela. Zerei tudo que eu tinha lá, tinha firma aberta, um monte de coisa assim, fechei. E vim para Tupã, na cara. Mas assim, foi difícil, porque nos primeiros 2 meses, um sofrimento, deixar minha mãe, era muito apegada a ela, meu pai, meus irmãos. Tenho um irmão de 36 anos, tenho uma irmã de 26. Nós nunca brigamos, somos muito unidos. Então assim, foi difícil deixar. Até hoje é difícil você deixar seus entes queridos longe, porque eu não tenho um parente aqui. A minha única família é a Maria Rosa, minha cunhada que está aqui, e a comunidade que entrou na minha vida como irmãos. Eu digo isso, cada um aqui é um irmão para mim. Eu sempre digo isso. E assim, Deus fez a coisa certa. Ele me tirou de lá e colocou aqui nessa cidade para conhecer essa moça. Só que essa distância veio, na verdade, amadurecer, né, nosso amor. Amadurecer toda a confiança um no outro. Isso foi muito bom. Só que assim, depois, a gente tinha, né, assim que o Ailton estava vindo para cá, eu muito feliz, a família toda feliz, ele estava vindo para cá. Só que 1 mês antes, nós descobrimos que meu pai estava com câncer, né? Foi um momento assim, muito difícil, que ele estava dividindo entre a alegria e a tristeza. Meu pai, para mim, eu falo, ele foi um herói. Ele sempre foi de igreja, nunca faltava às missas, né? Sempre foi um homem forte.
E ele ficou doente. E ver meu pai assim, doente, foi muito difícil em casa, né? E a doença, ela veio assim, ele fez cirurgias, fez uma cirurgia, desculpa. E o médico havia dito que depois da cirurgia, ele conseguiria viver ainda mais 2 anos. E vendo aquele homem forte, aquele homem cheio de vida, ali doente, mas que nunca reclamava. Ele nunca reclamava de nada. Por mais dor que ele tinha, ele nunca falava nada. O meu pai, a dor de câncer é terrível, né? Mas Deus foi tão bom que ele não sofreu tanto. Mas as dores que ele tinha, a gente perguntava assim: pai, o senhor está com dor? Ele falava um pouco. Só que a gente sabia que era muito. E vendo assim, o meu pai com dor, a gente já não sabia mais o que fazer. Foram várias intervenções, né? Só que assim, mesmo quando ele conseguia andar, ele ia para a missa. Ele conseguia na missa, na matriz ainda, a gente levava, minha irmã levava. A gente levava ele para a missa, porque podia dar quem estivesse em casa. Ele falava: dá licença, eu preciso ir para a missa. E chegou um tempo que ele já não mais podia ir à missa. Chegou um tempo que ele já não conseguia mais andar sozinho. Ele andava com dor, era difícil ver aquela cena. Mas ele nunca deixou de comungar. A ministra da São José levava a comunhão para o meu pai. E o meu pai foi um homem que o Espírito Santo inundou todo o ser dele. E meu pai soube sofrer. O sofrimento do meu pai fortaleceu a todos nós. Porque ele não reclamava, não murmurava. E não murmurava de nada, não reclamava. E tem uma frase, uma das muitas frases que ele dizia a nós, era assim: a cruz que eu tenho que carregar, ninguém pode carregar por mim. Deus sabe que eu posso carregar. Então aquilo para a gente ia também formando a nossa fé, de ver o pai que nós tínhamos. E assim, a minha felicidade era vir para Tupã. Eu vim para Tupã, mas ao mesmo tempo eu estava muito feliz em encontrar uma pessoa da minha vida. E assim, eu encontro ela vendo o pai dela sofrendo numa cama, né? Mas graças a Deus eu consegui conviver com o pai dela um bom tempo ainda. Ajudei a fazer o piso da casa, um monte de coisa lá, dando ordem. Não podia fazer, mas ele falava: faz desse jeito, faz assim, não, a pedra está errada. Então eu vi ele forte ainda, muito forte. Era um homem de Deus, um coração muito bom. E assim, eu vejo, ela tem muito do pai dela. Ela ajudou, que ajudou assim na vida religiosa, né? Muito. E logo depois, e assim, foram várias internações, né, que a minha irmã levava, era enfermeira. Então ela levava, e ela sabe tudo o que ia acontecer, né? Eu só pedia: cura, cura, Senhor, cura meu pai. Tu sabes tudo, cura essa doença do meu pai. E a minha irmã sabia de tudo. Só que mesmo assim, eu continuava pedindo a cura. Porque eu desejava que meu pai fosse curado. Porque eu acreditava no Deus da cura. E acredito. Numa das internações, no dia 4, né? 4 de setembro de 2009. Eu falei para o Ailton assim: Ailton, meu pai não vai voltar mais. Meu pai vai com Deus. Aí ele falava: não, Rosa, não. Eu falei: ele vai. E naquela noite a minha irmã, por eu ser filha única do meu pai, embora todos o chamavam de pai, e pediu a bênção dele, ela falou para mim assim: Maria, fica hoje com o pai. E eu, na minha inocência, eu falei: tá, eu fico. E eu
eu fiquei à noite com ele. Só que ali as dores já iam aumentando e eu não sabia o que fazer. Fugia, né, do meu humano. Eu via meu pai na cama sofrendo no oxigênio, aquele homem forte. Eu não sabia mais o que fazer. E ali a morfina já não cortava mais a dor dele. Ele gritava de dor. E a enfermeira precisou trocar eles de quarto por causa dos gritos dele. E eu falava para o Senhor assim: Senhor, cura meu pai. Ainda insistia: cura meu pai. Só que ali teve um momento que ele deitado, eu e ele, no quarto. Ele deitado, ele pegou as minhas mãos e olhou para os meus olhos. Aquilo para mim, sabe, era como se um agradecimento. E de repente ele pegou e disse: mãe. Ele começou a chamar pela mãe. E ali, sem ação nenhuma, eu comecei a pedir para que Nossa Senhora viesse acalmar o coração do meu pai. Que Nossa Senhora levasse o meu pai para junto de Deus. Para que Nossa Senhora pegasse na mão dele, para que ele não tivesse tanto medo. E fui pedindo também para que o Senhor fosse curando todo o coração do meu pai, curando todo o medo, toda a angústia, todo o medo da morte. Ali eu fui pedindo. E rezando por ele, eu cantava aquela canção, né? Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Eu não podia mais nada. Mas ali naquele momento eu descobri qual era a cura de Jesus na vida do meu pai. A cura do meu pai não era aqui na terra. Foi quando eu disse para o Senhor: antes dele ser meu pai, ele é seu filho. Então que seja feita a tua vontade e não a minha. E isso no dia 4 amanheceu, no dia 5 ele adormeceu, ele dormiu. Aí no dia 5, a respiração dele estava fraca. Foi quando a minha irmã e a minha mãe pisou os pés dentro do quarto. Meu pai parou de respirar. E aqui eu senti a paz, porque ali eu senti que Jesus realmente havia curado meu pai. E passamos por essa cruz. Passamos, né? Graças a Deus. Já éramos noivos nessa época. E nós estávamos com um casamento, acho, marcado, ainda não. Passou 2 meses, 2 meses. As pessoas, nós queríamos casar, mas assim, como casar depois de 2 meses? O pai dela estava presente, foi uma dor muito imensa perder. Mas aí as pessoas se juntaram: por favor, a Rosimeira, minha cunhada, não, vocês vão ter que casar, no desejo do seu pai. Mas a gente, nem financeiramente a gente está bem, não, a gente se junta, faz uma vaquinha ali, uma vaquinha ali. Foi assim que os amigos se juntaram. E assim, naquela fraqueza nossa, a gente ficou forte com os amigos nos apoiando. E conseguimos, né? Tivemos a providência de Nossa Senhora de casar nesta igreja. Até a decoração, havia uma noiva que ia casar aqui, né? Havia uma noiva. E nós não tínhamos sequer R$1 nada para comprar. Porque fazia 2 meses, né, que meu pai tinha falecido em setembro. E nós íamos casar dia 28 de novembro. Nem cabeça e nem dinheiro. Foi quando a moça disse assim: Rosa, eu vou dar a decoração para você. Não precisa, porque tinha uma noiva antes de nós. Então nós pegamos e casamos com a mesma decoração que a moça também casou. Tudo providência em nossa vida. E assim, graças a Deus, outra providência. Ganhamos o álbum do casamento, filmagem. Tivemos amigos assim. Deus literalmente fez um milagre na nossa vida.
nós conseguimos beber daquele vinho que se deu. Nossa Senhora foi até ele e falou: eu vou dar isso a eles. O que faltava veio até nós. E assim, a festa foi uma maravilha, com aquela simplicidade. Fizemos lá um churrasco, mas estavam os amigos mais próximos, que estão aqui, ó, as pessoas que estão da comunidade. Naquela época a gente não era da comunidade ainda. Mas foi uma festa imensa, sobrou carne na festa, tinha bebida, o pessoal bebeu à vontade, todo mundo feliz, lembra lá até DJ. Foi uma maravilha, assim. Eu posso dizer, Jesus estava presente naquela festa, o que a gente achava que não tinha como abastecer a nossa despensa. O Senhor foi até lá e colocou pra gente. Ele fez esse milagre. Foi realmente uma boda de Caná. Foi realmente uma boda de Caná. E assim, depois do casamento, tocou na nossa vida. Trabalhamos, passou uns 2, 3 anos vivendo a vida. Temos o ideal da comunidade também, né? Do Marcos, da Luciana, seus fundadores, nos convidaram, nós aceitamos de cara, porque era um chamado nosso de viver essa vida de devoção a Maria, de levar a palavra até vocês e até nós também, crescemos junto com isso. Mas nesses 3 anos, trabalhando, correndo atrás, como todo mundo faz, veio uma notícia até mim, que minha mãe estava doente. E assim, é difícil falar, não tem jeito, mas eu quero passar isso para vocês. Eu distante, como eu falei, é difícil ficar distante e não poder ajudar. Financeiramente eu não poderia estar indo e voltando para São Paulo, era muito caro a passagem. E minha irmã ligando, desesperada, que minha mãe com 63 anos adoeceu. Começou a sentir umas dores do lado assim. E os médicos não sabiam diagnosticar o que ela tinha. E eu desesperado aqui, daí eu não sei o que fazer. Leva no médico, leva aí, não dava um diagnóstico, falava que era uma coisa, ele passava um medicamento pesado para ela. E assim, mesmo numa cidade grande como São Paulo, eu teve dificuldades. São Paulo é uma cidade tem toda a estrutura, mas mesmo assim é difícil chegar. A saúde pública vocês sabem como é. E naquele desespero, apenas orando, rezando para ver o que era. Depois de uns 2 meses, descobriram que ela tinha. Ela estava com uma doença muito grave. Tipo, até os 63 anos ela nunca foi internada, nunca teve nenhuma problema de saúde, mas ela foi acometida de uma doença muito grave, a hepatite C. E assim, é uma doença que ela não demonstra. Você pode passar 40, 50 anos, você pode dar deterioro no fígado seu, pâncreas, e você não sente nada. De 5 meses, praticamente ela definhou. Foi algo assim que ela emagreceu muito. Ela tinha, sei lá quantos quilos, emagreceu, perdeu uns 20, 30 quilos. Foi algo assim fulminante para ela. E assim, no desespero de tentar achar cura para ela, não sabíamos nada, o desespero foi que, na vontade de ajudar, eu queria trazer ela para cá. Como São Paulo tinha aquela estrutura, minha mãe desesperada, no hospital, coitada, ficava 13 horas no corredor, lotado. Isso dava um desespero imenso. Minha irmã gritava no telefone. Aí então eu não sei o que fazer. Minha mãe está aqui no corredor de hospital, ninguém atende, 13 horas no hospital, sem um atendimento, apenas um copo d'água. E eu falei assim, eu devo trazer ela para cá, porque mesmo uma cidade pequena tem uma estrutura que facilita. E assim, graças a Deus, uma providência tão grande, apareceram 2 irmãos maravilhosos. E até vou falar, Luciano e Marcos, que são os fundadores dessa comunidade. Então nós vamos ajudar vocês, vamos se juntar, vamos trazer sua mãe para cá, vamos ver o que ela tem, vamos ver se a gente pode ajudar. E eles nos ajudaram, se juntamos e conseguimos trazer minha mãe e minha irmã de avião para cá, até Prudente. Com a felicidade de ver minha mãe, mas naquele momento eu vi minha mãe descer do avião. Ela não era aquela mãe que eu tinha conhecido.
A doença, vocês sabem, quando ela comete, ela muda a pessoa. Mas mesmo assim eu demonstrei felicidade em ver ela. E cuidamos dela aqui, nós somos seus médicos, mas mesmo assim os médicos mostraram que não tinha muito o que fazer. E isso passou umas 2 semanas ela aqui, né? Cuidamos dela, brincamos. Ela até engordou um pouquinho mais, comeu as comidas, a mãe da Rosa, a cozinheira ótima, fez umas comidas gostosas para ela, ficou tão feliz. Brinquei com ela, do modo que eu brincava. Eu era assim, eu dava banho de mangueira nela, quando eu morava em São Paulo. Eu era esse tipo de filho, brincalhão. E brinquei com ela aqui, deu aquilo que ela tinha, eu dei de volta para ela. E assim, levamos ela de volta, voltou de avião. E passando 2 semanas, minha irmã me liga, dizendo que ela está no hospital. Aí eu vim para São Paulo. Você já sabe o que está acontecendo, eu preciso falar outra coisa. Então, eu já sabia. Ela já estava na UTI, que se chama sala de choque, lá em São Paulo, no nome. Já sabia o que ia acontecer. E fui eu e a Maria Rosa. Eu ia sozinho, porque não tinha muita condição, mas ajudaram também. Teve a providência de pagar a passagem, não me engano, se ajudou. Alguém deu dinheiro daqui e ali. E fomos, eu e ela. Pegamos o ônibus à noite e fomos para São Paulo. E logo cedo eu fui até o hospital em São Paulo e fui até a sala da UTI ver ela. Mas ela já estava inconsciente nas máquinas, pressão muito baixa. E a gente já sabia o fim que ia ter, né? Foi eu chegar em São Paulo, 8 horas da noite, o hospital ligou e disse que ela faleceu. Ficou um silêncio lá em casa. E eu, meu pai, fomos até o hospital. Viu o que tinha que fazer, né? Ficou a Maria Rosa com meu irmão, cuidando dele, da minha irmã, e fomos até lá. E nisso o médico falou o que tinha acontecido e tal. Fizemos trâmites lá, o que tinha que fazer bem. Até o funeral no outro dia. Nisso já era meia-noite, voltamos a pé para casa, não tinha mais ônibus, e meu pai conversando no caminho, tentando acalmar ele. Naquele momento, acho que foi Deus, porque em nenhum momento eu chorei naquele momento. Eu mostrei para ele algo que eu não tinha, nem sabia que tinha. Eu fui a estrutura para ele naquele momento. Eu não sabia que eu era tão forte assim, mas posso dizer que foi Deus que me sustentou para segurar aquela barra. No outro dia, para fazer o velório, naquela correria, esquecemos de levar os documentos dela à noite e teve que antecipar o velório. O velório dela foi de exatamente 3 horas apenas, porque teve que pegar ela no hospital e levar até o cemitério. E chegamos lá, eu ajudei o rapaz a montar o caixão, que era aquela correria. Eu nunca pensei que ia fazer isso. E fiquei sozinho com ela lá. E nisso eu posso dizer assim: e ficando lá com a mãe dele, foi o momento, né, dele ali com a mãe, olhando, rezando. E foi difícil, né, passar por todo esse momento. Só que depois de um tempo veio outra bomba na nossa vida. O Ailton veio a sentir muita dor na garganta. Veio sentir dor na garganta, né? Eu fui até um posto de saúde aqui em Tupã. 2 meses depois, logo que enterro dela. Estava com uma inflamação na garganta. Aí fui no posto de saúde aqui, fui fazer precisava de um antibiótico. O médico falou: temos uma inflamação forte na garganta. Não, tá tudo bem, você toma esse antibiótico, vai melhorar. Em 2 semanas está bem. Aí eu sempre tive o costume de fazer exames de rotina. Fiz ano retrasado, beleza? Eu queria fazer um exame de rotina, assim, total. O médico falou: acho que não precisa. Não, mas eu quero fazer. Aí fiz. Aí, passado-se 1 semana, eu estava na casa da minha cunhada. E uma das enfermeiras ligou para ela. E a gente lá, vivendo tudo beleza. A enfermeira do osso pelo telefone, estava próximo. A moça
exame constou que eu estava com hepatite C, a mesma doença da minha mãe. Naquele momento, eu achei que já tinha passado, já tinha superado, e veio uma bomba na cabeça. Só fechei meus olhos. Meu Deus, vou passar por tudo aquilo também. A mesma doença da minha mãe. E assim, essa doença, ela pode ser, o médico disse para mim, pode ter sido contagiada na hora do parto, que ela comete nesse momento, ou transfusão de sangue. A partir de 92 não tinha exame específico, e minha mãe recebeu bolsa de sangue. De 92 para baixo, quando eu nasci em 75, não tinha exame específico, e provavelmente eu fui contaminado na placenta, na hora do parto. E depois de 30 e poucos anos eu descubro que estava com a mesma doença, 2 meses depois. Isso caiu como uma bomba para mim e para a Maria Rosa, porque eu pensei, acabou, não tem o que fazer, é uma doença sem tratamento, sem cura, era o que se tem naquele momento. E foi um desespero total. No outro dia eu e a Maria Rosa choramos muito, eu desesperado, pensando em ter família com ela, e falava, não posso te dar isso, não posso te dar uma família, porque eu não vou sobreviver, essa doença é fatal. Só que assim, apareceu anjos na nossa vida que nos acalmaram, né? Que falaram que tem tratamento, tinha como cuidar dessa doença. E graças a Deus, como o médico disse, do Ailton foi descoberto no início. Ele fez tratamento, fez a biópsia antes para poder entrar com os medicamentos. Ele tomou várias injeções, vários comprimidos. Toda sexta eu tomava uma injeção e 4 comprimidos por dia, né? Só que assim, as injeções e o comprimido eram muito fortes, era como se fosse uma quimioterapia, e eu passava muito mal. Tipo, agora que eu estou me recuperando, depois de 1 ano de tratamento. Tipo, emagreci praticamente 18 quilos. Eu tinha 76 quilos, fui para 58 no máximo que eu estava. Fiquei muito magro. Dava todo tipo de reações, foi muito forte. Alteração de humor, a Rosa sofreu muito com isso. E eu digo assim para vocês, para dar um tempo. A Rosa passou por uma cruz, eu ajudei a carregá-la. Eu passei por outra cruz, e ela me ajudou a carregá-la também. Ela sabe o sofrimento que é carregar uma cruz? Eu também sei. Mas só que, graças a Deus, no 4º mês de tratamento, a minha carga viral baixar, ela zerou completamente. Isso é raríssimo, até o médico foi impressionado, falou, graças a Deus, a sua carga viral sumiu. Então praticamente você está curado, mas eu tenho que fazer exames. Então eu faço o próximo exame para ver se está normal, que pode ser que volte, mas provavelmente eu não vou ter essa doença, ela vai ser eliminada do meu corpo. Então eu posso dizer que eu estou curado. Isso é uma graça de Deus. Deus me deu esse vinho da cura, de carregar essa cruz junto com a Maria Rosa carregar comigo. E eu digo que a cruz, na minha vida, depois desse tratamento, eu posso dizer, eu agradeço a Deus por ter passado por isso. O que me mudou, o que me fez crescer. Se você tem uma cruz na sua vida, carregue ela, você vai cair, você vai levantar. Se cair de novo, levanta. Jesus Cristo fez isso, porque Ele sabia que a cruz não é o fim. A cruz é aquilo que você vai ver uma destruição, mas não parou ali a cruz. E assim, agora nesse momento, a gente contou um pouco da nossa vida, mas eu acredito que muitos de vocês também têm cruzes, sofrimentos, perdas, porque nós somos iguais a vocês também. Eu pediria agora que vocês olhassem, direcionassem os seus olhos para Jesus crucificado e olhar, vê-lo na cruz, tanto sofrimento, tanta maldade que Ele passou, mas também podemos enxergar que Jesus não ficou ali na cruz.
Ele não ficou na cruz. Assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. Temos sofrimentos, temos perdas, mas Jesus ressuscitou e a nossa vitória é certa. Que nós possamos agora ouvir essa canção e vai contemplando Jesus na cruz. Vai amando as chagas de Jesus. Uma coisa, Rosa. Vai. Uma coisa. Para dizer que a cruz não é o fim. Na mesma semana que eu ia ver o exame do diagnóstico da doença, esse dia dar efeito, o medicamento, Jesus Eucarístico, que desceu da cruz, na canção nova, o padre, não lembro qual padre, no dia da quarta-feira na missa, ele proclamou diante do Santíssimo, o Padre Roger, que há um homem, eu estava clamando naquele momento, que há um homem em sua casa, a Rosa, testemunha, que haverá um exame essa semana de hepatite C e não mostrará nada, você estará curado. Eu tomei aquilo como resposta à cura. Então, o Senhor ficou morto na cruz, ressuscitou depois de 3 dias, e eu ressuscitei. E eu digo a vocês, ouçam, não olhem para a cruz como destruição, mas como vida, como aquilo que é a verdade, que é um Deus ali, um Deus vivo eucarístico, que fala aquilo que você quer ouvir, aquele vinho que você tem que beber. Mostre a Ele o que você quer, peça que Ele vai te dar esse vinho. Então contemple, olhe para a cruz e contemple esse Jesus a mim que ama cada um de nós. Então escute essa canção e olhe para a cruz. Não
agora, só vocês. Canta essa parte. Ouço. Ouço. Canta vocês. Chamando meu nome. Inclino meu nome. Enlava o meu pecado. Não tenho mais dúvidas. Não tenho mais dúvidas. Peço filhos de Deus. Peço filhos. Filhos de Deus. Uma salva de palmas para esse Deus vivo. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tira a sua Bíblia linda dali, fazendo uma moção um pouquinho. Amém. Pessoal, pode sentar, por gentileza, só mais um minutinho.